Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, é a Prof. Jai. Gente, hoje, graças a Deus, né, a Revolução Russa vai acabar, tá? A parte 3, a parte final, como a Prof. falou no outro vídeo. Então, é da Revolução Russa ao Stalinismo. A gente vai da página 57, deixa eu ver aqui certinho para vocês. Da página 57 a página 61, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada no livro que a Prof. coloca sempre. Então, aqui, nova política econômica, NEP, né? Em março de 1921, para estimular a produção agrícola que foi destruída pela guerra, foi adotado o NEP. O que era o NEP? Nova política econômica, né? Ele tinha algumas regras do capitalismo, né? Então, propriedade pequena e privada, o retorno, ainda que era limitado, mas um pouco do retorno da economia de mercado, né? O que é a economia do mercado? Eles iam lá, vendiam e pegavam o lucro, né? Então, aqui. Camponeses eram obrigados a pagar um imposto único sobre a produção agrícola, porém tinham o direito de usar trabalhadores assalariados e vender seu excedente, né? Somente a indústria pesada, sistema de transporte, bancos e créditos continuavam estatizados. O que é estatizado? É o Estado, o governo que cuida, né? O governo aceitou investimentos de capitais estrangeiros. Não rolou. Claro que não vai rolar, né? Porque eles se fecharam para o mundo inteiro, se acharam superiores e agora eles estavam aceitando, ninguém quis. E também eles acabaram descobrindo algumas coisas desse novo governo socialista e eles sabiam que eles não iam ganhar muito lucro, não, né? A nova política deu certo entre 1927 a 1928. A produção agrícola superaram o de 1913. É claro, né? 1913 estava durante a guerra, estava o nosso querido czar, né? Era um, né? Ele não era muito bom em economia, o povo estava passando fome, ele tirou os trabalhadores dos campos para ir lutar nas guerras. Claro que vai ser superior. Sem guerra, eles estavam começando a se levantar, né? O fim da guerra civil, lembra que a prof falou que eles acabaram tendo uma guerra civil, e a criação do NEP deixaram o governo comunista forte. E em 1922 criaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é a URSS, né? Que a gente vai chamar até lá em 1991, com a queda do Muro de Berlim, né? Aqui. Fim da era Lenin. Em janeiro de 1924, o auge da NEP, né? Que é a nova política econômica, Lenin teve um derrame e faleceu, e a disputa para tomar seu lugar iniciou. O Stalin, a gente tinha o Stalin, que estava mais próximo de Lenin, era seu secretário-geral. Ele recebeu o apoio dos membros, né? E o Trotsky, que foi um grande líder, brilhou na Revolução de 1917 e na Guerra Civil atuou como um ótimo comandante, mas a sua liderança carismática fez com que os membros do partido temessem que se transformaria num ditador, né? Tudo isso eles tinham medo, coitados. No fim, Stalin venceu e Trotsky foi expulso do partido, e Stalin iniciou o construir o socialismo. Esse Trotsky, ele vai vir ali pro México, tá? Ele foge, ele é fugitivo de como é que é? Exilado politicamente, né? Exilado político. Então ele vem ali para o México, ele mora com a Frida Kahlo, porque a Frida também tinha os ideais socialistas. Então eles trocavam cartas e quando ele foi expulso, a Frida convidou ele para vir morar no México e ele veio com a mulher, eles tiveram um caso e tal. Ele volta para a Europa e ele acaba sendo assassinado lá mesmo por pessoas que são mandadas do Stalin, né? Então aqui o Stalin venceu e ele começou a construir o socialismo, né? Porque até agora era mais ou menos um socialismo, não era o socialismo que o Stalin tinha na mente louca dele, né? Então aqui, o modelo de socialismo soviético. Em 1929, Stalin fez e implantou o primeiro plano quinquenal.
que era a coletivização de terras e a eliminação dos kulaks, que eram proprietários que tinham no máximo 10 hectares, que tiveram que entregar suas terras. Então, assim, esses kulaks, eles eram responsáveis pela economia da Rússia. E eles tiveram que entregar. Eles tinham 10 hectares, eles tinham animais. A maioria das pessoas que trabalhavam com eles era família. Então, como eles tiveram que entregar as terras deles, eles não tinham mais como ter dinheiro, eles não tinham. É, pensa, tinha 4, 5 pessoas trabalhando nessas terras, essas 4, 5 pessoas ficaram desempregadas, né? E ele não pensou nisso, o Stalin, né? Em 1930, suas terras foram transformadas em kolkhozes, que eram cooperativas agrícolas, ou sovkhozes, que eram fazendas estatais. Então, tudo pertencia ao governo agora, né? No fim de 1935, mais de 98% dos camponeses trabalhavam nessas terras, ganhavam pouco e o resultado foi uma brusca queda da produção agrícola. Por quê? Eles estavam recebendo pouco. Eles trabalhavam, só que, pensa, o Estado pegava a maioria das coisas. Eles distribuíam pouco para o povo. Então, claro que, né, caiu a produção agrícola. Depois de coletivizar, tá triste hoje. Depois de coletivizar o campo, Stalin iniciou a segunda etapa da construção, que foi a industrialização acelerada. Então, essa industrialização acelerada foi carro, carvão, petróleo, automóvel, trator. Ele fez o primeiro metrô em Moscou. Então ele apurou mesmo, porque eles estavam muito atrasados. Desde a época do czar, eles estavam muito atrasados em questão industrial, né? O resultado foi parecido com a primeira etapa, né? Que foi a primeira etapa aqui, que teve, né, uma queda brusca da população, né? Claro, né? A pessoa recebe pouco, né? E dane-se, e o pessoal para de trabalhar, né? Que o grande terror, Stalin e o socialismo soviético. Então, com o sucesso da industrialização, claro, o povo não estava feliz, teve queda de produção, mas, em contrapartida, eles cresceram muito do ponto de vista industrial. Antes eles não tinham nem metrô, agora eles têm metrô, eles têm carro, eles têm coisas petrolíferas, né? Então, com o sucesso da industrialização e a falta de cuidado para atender os bens de consumo do seu povo, Stalin alegou que existiam inimigos infiltrados na PUX. E em 1936 começou uma perseguição violenta e traumática que chamou de o Grande Terror. Então, assim, claro, né, que ele vai culpar outras pessoas. Porque a industrialização deu certo. Tinha indústrias? Tinha. Tinha emprego? Tinha. O pessoal estava feliz? Não. O pessoal estava com fome? Tava. Então, claro, ele quis industrializar o país, ele quis tomar conta das fazendas, que era o que eles mais ganhavam, e não estava nem aí para o povo, né? E o povo começou a ficar, né, chateado, não, né? Mas eles ficaram bravos, né? Bravos e morrendo da fome, né? Que ainda tem inverno esse país abençoado aí. Então, ele começou a enfiar na cabeça louca dele que tinham vários inimigos que eles estavam querendo destruir. Foi nessa época, mais ou menos, que o Trotsky foi assassinado, tá? O grande terror se voltou principalmente contra os membros da PC, e foi feio, que é o Partido Comunista, né? Porque eles ainda não eram partido, eles eram partido soviético, de social, né? Socialismo. E daí acabaram, como que eu posso dizer? Acabaram culpando, né? Eles. Foi feio por quê? Porque teve muita morte. Sabotagem, terrorismo, assassinato, espionagem. Foi feio o negócio mesmo, né? Eu ia falar um negócio, mas eu esqueci. Ah, tá. O Stalin, quando começou,
Ele foi chamado de o pai da nação, porque ele estava muito preocupado com a nação, né? Que é o patriarcalismo, se eu não me engano, que é um meio político usado na era Vargas, né? Por exemplo, Vargas era chamado pai da nação. E o que que era alguma coisa assim. Patriarcalismo, alguma coisa assim, a prof esqueceu. Mas o que que isso queria dizer? Isso queria dizer que, tipo, ele dizia que era o pai da nação e por dizer que era o pai da nação, ele escondia por baixo um autoritarismo, um totalitarismo, assim. Então, por dentro desse modelo de pai, você diz, o pai ele é o mais firme, o pai é o que dá as ordens, o pai é aquele que só tá fazendo você sofrer para o seu bem. Então, ele era chamado de o pai da nação por causa disso, né? Então, ali a gente viu, né? Principalmente membros do Partido Comunista, né? Com isso, Stalin trocou vários políticos que lideravam a Revolução de 17 por homens dele. Em 1938 foi o auge das perseguições. Ai, gente, olha aqui, ó. Ele começou a ficar meio louquinho, mas ele ficou louco por uma razão. Porque ele começou a dizer que ele estava sendo perseguido, tinha assassinato, tinha perseguição, tinha espionagem, só para tirar as pessoas que não estavam junto com ele, que foram membros da Revolução de 17, e colocar homens dele. Era a desculpinha que ele precisava para ele colocar homens dele no governo, né? Para ele ter só pessoas de confiança dele. Isso foi usado pelo Vargas também, tá, gente? É tudo cópia. Tá. O governo de Stalin foi uma montanha russa de emoções e pode ser resumido em 3 fatores: terror do Estado e a supressão das oposições. Terror do Estado, todo mundo tinha medo. Esses kulaks ali, que foram os proprietários de terra, eles queimavam rebanhos para não ter. E se eles para não ter que dar para o governo. E se eles fossem encontrados queimando essas sacas, eles eram mortos. Era simples assim. Então, era um terror, se você fizesse alguma coisa, era tipo uma opressão mesmo, era uma opressão. E a supressão dos opositores. Tinha alguém contra ele, lá da coisa de 17, da Revolução de 17, ele exterminava, ele dizia que era um espião, que estava queriam mal do Estado, né, do Estado dele, e ele acabava matando, né? Desenvolvimento econômico do país e fortalecimento da indústria. Então, ele fortaleceu a indústria, eles estavam ganhando muito dinheiro, só que a única coisa que eles não faziam era. Como que eu posso dizer? Era distribuir de forma homogênea para o povo, né? O povo estava trabalhando, até diz no livro aqui, ele diz que o povo estava trabalhando demais, estava cansado, mas eles estavam trabalhando porque eles estavam visando o futuro para ver um país melhor. Foi o que aconteceu na Coreia do Sul também, né? Que antes eles eram ali na guerra da Coreia, eles estavam quebrados e eles começaram a investir, trabalhar que nem uns cavalos. Hoje em dia eles trabalham que nem uns cavalos também e para um bem maior, né? Ascensão social de milhares e milhões de beneficiados por políticas públicas estatais. Então, antes era só membros da burguesia, né, que tinham essa ascensão política e social. Agora não, era qualquer um que fosse aliado e que amasse o Estado como o Stalin amava, né? Então, por hoje é isso, né? Esse foi o fim da Revolução Russa e o stalinismo, né? Como começou o stalinismo. Gente, tudo isso que eu falei agora, ele foi muito escondido, tá? Isso foi muito escondido até nos anos 80, foi tudo escondido essas coisas ruins do Stalin. Eles só deixavam passar para os outros países que eles eram perfeitos, que eles tinham subido muito rápido o nível econômico desde o czarismo, que eles tinham indústrias que estavam chegando perto do modelo americano e todas essas partes do terror do Stalin foi tudo ocultado, só depois da morte dele que a gente acaba descobrindo essas coisas, tá? Então por hoje é isso.